Bom dia a todos e a todas. É com muita satisfação que damos início a mais uma sessão temática do workshop de verão de matemática da Universidade de Brasília, da área de educação matemática. Nesta sessão temática, temos a satisfação, né, o privilégio de receber o professor Dr. Cássio Giordano, que atualmente está vinculado no programa de pós-doutoramento da Universidade Federal do Rio Grande, e que vem desenvolvendo pesquisas, né, já há um longo tempo no campo do ensino da estatística, ou de uma maneira mais ampla, poderíamos dizer assim, do pensamento estatístico, né, já a partir de uma longa trajetória e com grandes contribuições nessa área para a educação matemática de uma maneira geral, mas particularmente aqui para nós do Brasil. Então, assim, é uma grande satisfação tê-lo conosco, Cássio. Agradecemos por ter aceitado o convite e por ter se disponibilizado a compartilhar um pouco da sua experiência de pesquisa aqui no nosso workshop de verão. Como eu já vi que o Cássio tem entre os slides um pouco da trajetória dele acadêmica, eu vou deixar então para que ele mesmo, de uma certa forma, faça a apresentação. Tá certo, Cássio? Então, passo a palavra para você e, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Cleiton, é um prazer estar aqui e falar de temas que eu considero tão importantes para a educação estatística, como o pensamento estatístico, a modelagem e o trabalho com projetos. Eu vou me apresentar primeiramente. Eu sou matemático, psicólogo e pedagogo, tenho especializações pela PUC, pela Unimes, Federal Fluminense e Unicamp. Fiz mestrado e doutorado na PUC de São Paulo com a Cileda Coutinho como orientadora e atualmente faço pós-doc com a Maura Porciúncula na Universidade Federal do Rio Grande. Aqui eu roubo as palavras da Celi Lopes. Eu acho que o maior mérito profissional nosso geralmente não aparece no nosso currículo, que é a nossa experiência em sala de aula. Em sala de aula eu tenho 29 anos de experiência no ensino fundamental, no médio, no superior também, especificamente na pós-graduação em psicopedagogia e em educação matemática. E tive experiências na educação básica também com a EJA por 16 anos. Então, eu acho que nosso objetivo com o nosso trabalho é atrelar nossos referenciais teóricos, nosso marco teórico, ao chão de escola, às práticas docentes. Acho que alguém está com o microfone aberto aí. Então, nessa apresentação, eu vou tratar desses assuntos. Eu dividi a apresentação em 3 partes. A primeira, eu vou falar um pouquinho do pensamento estatístico. Na segunda, da prática, por meio da modelagem e dos projetos de aprendizagem. E, por fim, vou trazer alguns exemplos. Então, quando nós pensamos em pensamento, até pensamento, raciocínio, muitas vezes surge nos dicionários como sinônimos. A palavra pensamento aparece na definição de raciocínio e vice-versa. Na estatística, ela é vista de modo um pouco diferente. O pensamento ele passa pelos campos da estatística descritiva, inferencial e pela contextualização do conhecimento. O que você observa no primeiro momento, por meio da estatística descritiva, o que você pode inferir a respeito daquilo, né? Quais são os seus questionamentos, quais são as suas dúvidas, né? E, por fim, o que você transporta daquelas informações que você consegue aprender para o seu mundo real, para o seu mundo cotidiano, para o ambiente de trabalho, o que você espera, o que te preocupa, se aquilo é válido ou não, se corrobora a tua realidade ou não. Né? Então, esse é um modelo de raciocínio de Pfaffencook, Keegan, White e Horton. Por que eu começo a falar de estatística, se um dos objetivos é falar de modelagem matemática? Porque, para nós, estatística não é matemática, ela bebe da fonte da matemática, assim como bebe a física, a química também, mas ela é uma outra ciência, tem uma outra origem, tem outros objetivos, outra metodologia. E um dos teóricos nossos, o John Tucker, ele fala o seguinte, que até uma frase engraçada, é melhor encontrar uma resposta aproximada para a pergunta certa, muitas vezes vaga, do que uma resposta exata para a pergunta errada, ainda que ela seja precisa. Então, ao passo que a matemática tem um viés mais determinista, a estatística, a probabilidade e a combinatória, que formam esse tripé da estocástica, tem um viés mais probabilista, é mais preocupado com a variabilidade e com a aleatoriedade.
David Moore, ele diferencia dizendo que a estatística não é a ciência dos números, mas a ciência dos números em contexto. Se você não tiver trazendo, de alguma maneira, aquela realidade matemática para aquela realidade vivida, a matemática por si só é um contexto. Quando a gente fala em contextualizar a matemática, parece que a gente está desprezando a própria matemática. A ideia não é isso, mas eu digo para outros contextos fora dela, né? Outras articulações fora dela. Então, aí você ressignifica as informações que você obtém por meio da matemática. E George Cobb, ele acrescenta que a estatística é um pouco diferente também da matemática, porque ela é uma disciplina metodológica. Eu disse que eu fiz psicologia e pedagogia, eu também comecei um curso de física, mas não fui adiante, mas todos os cursos que eu fiz, e todos os cursos que aqui na minha casa, minha família fez, enfermagem, jornalismo, engenharia aeroespacial, edificações, reunindo eu, minha esposa e meus filhos, os 10 cursos que nós fizemos juntos, nos 10 tinha estatística. Então, é uma ciência que dá suporte para outras ciências em termos metodológicos também. Então, ela se presta à função de articuladora de outras ciências, o que para nós é muito interessante em termos curriculares, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Celso Campos, um pesquisador que hoje está na PUC de São Paulo, tem atuado bastante tanto na educação estatística quanto na educação financeira, ele destaca que a natureza fundamental dos problemas estatísticos é que eles comumente não têm uma única solução. Então, não tem aquela precisão que alguns consideram ideal para um problema matemático, e o aluno busca, o aluno principalmente da escola básica, ele quer, quando resolve um problema, checar a resposta com a resposta do professor, com a resposta do livro didático, e se não chega naquele resultado, ele se incomoda, ele vai buscar o erro, né? Na estatística não tem isso. Na estatística você argumenta, você vai discutindo a partir dos resultados que você obteve, que pode diferir de seus colegas, pela forma que você obteve esses dados, pelo tratamento que você deu para eles, por uma série de questões. O Celso acrescenta que os problemas estatísticos geralmente começam com questionamento e terminam com uma opinião. Mas não é uma opinião fundamentada em WhatsApp, como a gente percebe tanto hoje em tempo de desinformação, em tempo de fake news, mas uma opinião fundamentada em evidências científicas, em resultados teóricos práticos, então, resultados que provêm de pesquisas. Então, ele complementa. E não podem ser caracterizados como certo ou errado. Em vez disso, eles são analisados quanto à qualidade de seu raciocínio, a adequação e os métodos empregados para fundamentar as evidências. Então, qual a metodologia empregada, quais as ferramentas estatísticas empregadas, e até outras questões que estão por trás disso. Qual a intencionalidade com aquela pesquisa, né? Qual o contexto histórico com que aqueles dados foram obtidos, né? Uma série de outras questões. Para entender a estatística, a gente busca sempre promover 3 grandes competências. Não competências como a gente vê na BNCC, mas como 3 grandes capacidades. A primeira delas, eu acho que é mais familiar para os educadores, é do letramento. Então, a forma que você lê o mundo, que você lê, que você interpreta, que você escreve, que você se expressa de forma oral também, que você argumenta. O pensamento estatístico, a forma que você organiza a produção do conhecimento científico de modo global, desde o reconhecimento da importância dos dados, da necessidade dos dados, até a validação deles. E o raciocínio estatístico, que permite que você confronte, por exemplo, medidas de tendência central com medidas de desvio, que você avalie a adequação ou não de um gráfico, de uma tabela. Para compreender essas 3 competências, quem tiver maior interesse, eu convido a ler as teses do próprio Celso Campos, de 2007, a da Cláudia Borim, a do Celso foi feita na Unesp, né, com a Maria Udewotsky. A Cláudia Borim foi orientada da Celeda, minha orientadora também no doutorado, né? E a Rúbia, que recentemente fez na Federal Tecnológica do Paraná. As 3 teses, embora com objetivos diferentes, elas têm um capítulo dedicado a um estudo comparativo do pensamento, do raciocínio do letramento. Então, para quem vai usar isso em alguma pesquisa, ou quem tem apenas mais curiosidade sobre as competências, é uma boa referência. E aí, a Rúbia Fernandes, ela resume dessa forma: o letramento, o pensamento e o raciocínio. Então, o letramento é associado a isso, ao que você vê, ao que você depura daquilo, como você elabora aquilo, como você
escreve, como você representa de diferentes maneiras, né? E como você expressa isso argumentando, checando hipóteses, né? Reforçando algumas ideias ou abandonando outras ideias também. Já o raciocínio está associado a essas perguntas, o porquê, o como, né? Então, não é só ler e usar aquela informação, como é que ela foi obtida, como eu uso aquela informação de modo articulado com outras informações estatísticas, por exemplo, como é que eu vou articular a ideia de mediana com a ideia de desvio médio, a ideia de média aritmética simples com a ideia de desvio padrão, alguma coisa assim, né? Como com a validade da produção daquele conhecimento, né? Isso envolve desde você identificar num primeiro nível, até saber usar no segundo nível e no nível mais elevado, saber provar a validade daquilo, saber demonstrar aquilo, né? Por que aquilo funciona e como funciona. E, por fim, o pensamento estatístico, que é nosso objetivo hoje, que envolve a ideia de aplicações, a prática da produção do conhecimento científico de modo mais amplo, mais geral. Robert Delmas, ele apresenta dois modelos de articulação dessas três competências, do raciocínio, do pensamento e do letramento. Apresenta dois modelos. No primeiro deles, a gente vê áreas de intersecção entre duas ou três competências. No entanto, se você aceita esse modelo, você aceita que é possível desenvolver o pensamento dissociado do raciocínio, ou raciocinar estatisticamente sem a literacia. Mesmo que você não esteja se comunicando com ninguém, a gente se comunica com nós mesmos, a gente fala com nós. Muitas vezes, quando você vai organizar as ideias, você tem um diálogo interno que envolve, inclusive, palavras, né? Então, não necessariamente palavras são necessárias para se comunicar, mas também. Então, esse é um modelo que eu não considero adequado e boa parte dos pesquisadores também não considera. Ele apresenta um segundo modelo, que talvez justifique porque existe mais pesquisas no Brasil e em muitos países sobre letramento estatístico e não sobre pensamento e raciocínio. Lá fora, principalmente nos Estados Unidos, a gente vê um número maior de pesquisas sobre pensamento estatístico e, em menor grau, raciocínio. Mas nesse modelo, o letramento abarcaria o pensamento e o raciocínio. Ele me parece mais coerente, mas mesmo assim implica que você possa desenvolver um raciocínio associado do pensamento e vice-versa. Não do letramento, mas entre os dois. A Celeda Coutinho, ela apresentou um terceiro modelo que eu acho mais coerente, né? Porque ela foi me orientando, e eu sou fã dela, mas o que eu acho realmente mais coerente. Eu extraí essa imagem aqui de um trabalho da Laura Santos, que também foi orientada da Celeda, fez o mestrado com ela, agora está no doutorado. E nesse modelo nós vemos letramento, raciocínio e pensamento como engrenagens do mesmo dispositivo, de forma que é impossível você mobilizar um deles sem mobilizar os demais. Eu acho que esse é o modelo mais adequado porque a gente tem encontrado em nossas pesquisas. Voltando ao Celso Campos, ele destaca que o pensamento estatístico é a capacidade de relacionar dados quantitativos com situações concretas, enxergando o processo de modo global. O processo que a gente chama de processo PPDAC, que já vou apresentar a seguir. Então, esse modelo aqui, ele não é originalmente, não foi criado por Wade e Fancook, mas foi bastante desenvolvido por esses dois pesquisadores, o Chris Wide e a Maxine Fancook, da Universidade de Auckland. E esse modelo de pensamento, que foi aqui apresentado por Fernandes, ele divide o pensamento, divide em termos didáticos, eu diria, né, em 4 grandes dimensões. O ciclo investigativo, o ciclo interrogativo, os tipos de pensamento e as disposições. Por questão da prática docente, das nossas experiências com alunos, com trabalho com projetos de metodologia, essa primeira dimensão é mais familiar. Ela é mais familiar porque muitos de nós colocamos ela em prática, mesmo que não atribuam esses nomes para ela. E quando eu falo hoje de modelagem matemática, modelagem estatística e projetos, eu não estou descartando outras metodologias de ensino. Não estou descartando a gamificação, não estou descartando a resolução de problemas. Na verdade, esse ciclo investigativo, ele permeia as práticas
que envolve a produção de conhecimento científico. Então, ele parte de um problema, você tem que identificar um problema que tenha relevância, que seja importante, precisa delinear esse problema, fazer uma coisa que é mais complexa do que parece. Todo mundo que já fez um TCC, uma dissertação, uma tese, já passou por essa experiência, né? É dificílimo escrever a questão de pesquisa, a gente mexe nela até às vésperas da defesa, muitas vezes, né? Mas a questão de pesquisa é o coração da pesquisa, ela tem que estar bem definida. E a partir daí você vai estabelecer, pode ou não estabelecer algumas hipóteses, você determina o objetivo geral, alguns objetivos específicos e vai para o planejamento da pesquisa, no qual você define quais ferramentas matemáticas, estatísticas você vai utilizar, qual a sua amostra, quais os procedimentos de amostragem, constrói um instrumento de coleta de dados, vai a campo coletar esses dados, organiza-os, representa-os na estatística, principalmente por meio de tabelas, quadros, gráficos estatísticos, parte para o campo da estatística e também determina medidas de tendência central, de dispersão, as medidas resumo, parte para a estatística inferencial, onde você vai articular essas informações e vai determinar do que foi encontrado é relevante, é válido, e como aquilo explica o fenômeno que você quer explicar. E, no final, você chega às suas considerações finais, sem querer ser redundante, mas sendo, com algumas conclusões. Muitas vezes, eu também não gosto de dar muito esse termo conclusão, né? Porque parece que você fechou o processo, e eu acho que esse processo não se fecha. Você consegue algumas respostas. Muitas vezes não é a resposta que você pretendia. Muitas vezes você responde outras questões que nem foram formuladas inicialmente. Mas se foi uma boa pesquisa, você geralmente termina com mais dúvidas do que respostas. E essas novas questões, elas surgem de um modo mais sofisticado, mais complexo, e vão ser a mola propulsora para novas pesquisas. Isso reativa o ciclo, e isso torna esse processo de produção do conhecimento científico, em tese, infinito. Essa é a ideia da produção da ciência, né, do conhecimento científico. Então, você responde ou não à questão original, você traz novas questões que vão motivar novas pesquisas, né? O ciclo interrogativo, que é a segunda dimensão, ele trata de processos mais internos. O ciclo investigativo está mais associado à prática do pesquisador. O ciclo interrogativo, ele acontece sempre que você se questiona a respeito de alguma coisa, em qualquer momento do próprio ciclo investigativo. Então, você vai gerar ideias, questões que te incomodam, você vai checar informações que você recebeu, você vai procurar a coerência intrínseca nela ou não, você vai checar, vai colocar em xeque essas informações e vai buscar mais informações que contemplem ela, que reforcem essa ideia ou não. Você vai interpretar os dados que você conseguiu obter por meio do próprio ciclo investigativo, o ciclo anterior, vai questionar a validade ou não dessas ideias e reformulá-las e revisitá-las e voltar às ideias iniciais e reiniciar esse ciclo, né? E um termo que a gente ultimamente tem usado muito de forma pejorativa, mas não é naturalmente pejorativo, que você vai julgar a relevância, a validade, a importância, as possíveis aplicações e implicações daquilo. Então, o julgamento, não necessariamente o julgamento de valor. O julgamento está imbuído de matemática e estatística, mas é claro que é um julgamento que também tem valor envolvido, porque nós somos seres humanos dotados de valores, crenças, que vão depois aparecer numa outra dimensão. A terceira dimensão são os tipos de pensamentos. Pensamentos gerais, que estão mais associados ao ciclo investigativo, ao processo de produção do conhecimento científico, às estratégias adotadas, às metodologias de pesquisa, aos procedimentos de amostragem, a forma que você modela o seu experimento probabilístico, que você elabora a sua survey, sua pesquisa de opinião. E os tipos de pensamento, perdão, fundamentais, que envolvem, por exemplo, a transnumeração,
a reescrita dos dados, a representação dos dados de diferentes maneiras, né? Quando você, por exemplo, opta por representar usando um gráfico de setores, um gráfico de um histograma, um box plot, um dot plot, um gráfico de pontos, verificando, em primeiro lugar, e o mais importante, se aquele gráfico se adequa àquela variável, reconhecendo a natureza das variáveis. Em segundo lugar, se ele facilita a leitura de quem vai acessar aquelas informações. Porque o estatístico não faz pesquisa para a estatística, ele faz pesquisa para o mundo. Tanto para o matemático, para o físico, para o engenheiro, para o economista, mas também para o cidadão comum. Então, a ideia de você representar é a ideia de tornar mais clara aquelas ideias para qualquer pessoa, né? E aí, esses tipos de pensamento eles são mais específicos, né? Também, reconhecimento da natureza intrínseca da variável, as medidas que você vai usar, aquelas que são mais adequadas para a tua análise, se você vai trabalhar com a moda, com a mediana, com a média, que tipo de desvio você vai usar, são pertinentes ao pensamento fundamental, né? Finalmente, as disposições, que estão associadas a uma coisa que está muito em evidência hoje, inclusive na BNCC, as competências socioemocionais. Nós não somos máquinas, não somos computadores, nós somos seres humanos e estamos imbuídos de uma cultura, de valores. Eu, por exemplo, sou agnóstico, não sigo nenhuma religião, mas eu vim de uma educação cristã. Então, quando alguém discute comigo o aborto, por exemplo, eu tenho uma posição racional sobre aborto. Mas, em contrapartida, a minha posição racional me incomoda, porque eu venho de uma educação cristã, embora eu não seja mais cristão. Então, valores religiosos, valores do momento histórico que você está vivendo, valores políticos, valores étnicos, todos eles permeiam o seu trabalho, muitas vezes de forma inconsciente. Então, crenças, atitudes, sua postura crítica, suas concepções de homem, de mundo, de realidade. Então, a gente tem percebido isso hoje. Você vê médicos adotando posturas, por exemplo, de não usar máscara em meio da pandemia, médico prescrevendo medicamentos inadequados. Eu não quero entrar na discussão política aqui, né? Mas falando de cloroquina, de cloroquina, macerando comprimido e aí, matando o paciente com inalação com cloroquina. Isso realmente aconteceu no Brasil, infelizmente. Contrário ao que ele aprendeu na universidade. Não é? Então, assim, isso se aplica não só à estatística, se aplica a qualquer campo do conhecimento. Aquilo que você pensa em termos de cognição, você tem que também atrelar a esses valores, essas crenças, essas disposições humanas, né? Bom, eu vou retomar algumas dessas ideias, mas agora, num segundo momento, falando mais especificamente das práticas de ensino. Então, das metodologias de ensino, e as duas que eu vou tratar hoje mais diretamente, a modelagem matemática e a modelagem estatística, e a abordagem por meio de projetos de aprendizagem. Então, ninguém melhor que o Biratã D'Ambrosio, nosso maior educador, né, pelo menos na minha opinião, o maior educador matemático brasileiro, o ganhador da medalha Félix Klein, o Guy Brusseau, se não me falha a memória, ganhou a segunda, a primeira, o Biratã ganhou a segunda, e nos deixou no ano passado uma obra eterna na educação matemática. Ele falava o seguinte: uma das manifestações da reflexão, e ele generaliza qualquer reflexão, é a modelagem. E ele não fala só de modelagem matemática nesse momento. O esforço de explicar, de entender, de manejar uma porção da realidade, um sistema, normalmente se faz isolando esse sistema, escolhendo alguns parâmetros nos quais concentramos nossa análise. Então, o modelo é uma forma simplificada da realidade. E aí, é uma forma que você te permite trabalhar com ele, porque a quantidade de variáveis envolvidas, por exemplo, numa modelagem em termos de meteorologia, é imensa e seria inviável trabalhar com tudo isso. Ao mesmo tempo, você não pode entender que aquele modelo é realidade, porque ele não é. A Rita Ferre, da Universidade de Kassel, da Alemanha, ela observa o seguinte, que na literatura, ela fala isso tanto na Alemanha quanto no resto do mundo, ela fala da literatura nacional, internacional, nacional para ela,
que temos diferentes ciclos de modelagem, diferentes modelos, diferentes estratégias de modelagem que geralmente partem de quadros teóricos diferentes, têm objetivos diferentes, têm várias direções, diferentes olhares, diferentes perspectivas, e, em alguns casos, envolvem tarefas mais ou menos complexas. Então, alguns trabalhos de modelagem são altamente sofisticados, e aí, quando eu estudei física, eu vi alguns modelos que eram muito difíceis, e quem já estudou algum momento na vida física quântica percebe que é extremamente complexa, né? Mas a modelagem ela não se aplica somente a esses contextos. Então, para a nossa discussão por meio de exemplos, eu vou trazer hoje um trabalho de modelagem na engenharia, mas também um trabalho de modelagem na educação básica, no ensino fundamental. E tem muitos relatos de modelagem com educação infantil. Então, a ideia de você usar essas ferramentas matemáticas, ela vai ser ajustada de acordo com os seus objetivos, de acordo com a sua capacidade, a capacidade do seu próprio aluno. A Rita Ferrer ela apresenta um modelo aqui para essa metodologia de ensino que se divide em 7 etapas. Então, você tem uma situação real, que é relevante socialmente, ambientalmente, politicamente, economicamente. Você constrói a partir dela um modelo real, você reduz o número de variáveis envolvidas, você matematiza isso, procura traduzir isso em termos de expressões, de modelos, de algoritmos, de uma forma que você consiga lidar com as ferramentas matemáticas. A partir dessa matematização, você chega a alguns resultados matemáticos e leva esses resultados matemáticos para o mundo real. Procura validar esse modelo que você construiu e, finalmente, traduzir isso em dados reais que vão, consequentemente, desencadear novos questionamentos, vão suscitar novas dúvidas que vão levar a novos modelos e assim sucessivamente. Um dos pioneiros da modelagem matemática no Brasil, eu tive o prazer de conhecer ele já próximo da aposentadoria aqui no UFABC, embora a maior parte da carreira dele eu acho que ele construiu na Unicamp, o Rodney Bassanese. Ele fala o seguinte, que a modelagem matemática é um processo dinâmico utilizado para a obtenção e validação de modelos matemáticos, consiste essencialmente na arte. E aí muitas pessoas não gostam quando a gente usa essa expressão arte, fala, tudo é arte, o futebol é arte, a música, a matemática é arte, tudo é arte. Se tudo é arte, nada é arte, mas eu não sei se é uma arte, mas sei que tem muita arte nisso, né? E eu concordo plenamente com o Rodney, de transformar situações da realidade em problemas matemáticos, cujas soluções devem ser interpretadas na linguagem usual. Então, de nada adianta você construir um modelo matemático maravilhoso que só o matemático entende. A gente faz matemática a partir do mundo e para o mundo. E o mesmo vale para a estatística. A modelagem é um processo de criação de modelos que são definidos a partir de estratégias de ação do indivíduo sobre a realidade. Mais especificamente sobre a sua realidade. Se você é um estatístico, se você é um matemático, você é convidado para trabalhar com epidemiologista, aquela poderia não ser a sua realidade até então, mas passa a ser a sua realidade quando você vai compor aquela equipe. Então, é a sua realidade. Você tem que viver aquilo de alguma forma, com alguma intensidade, para conseguir compreender aquilo. Você não é uma figura pairando acima daquilo, não é? E quando a gente vai trabalhar com o aluno com modelagem, isso é importante. Você tem que traduzir a realidade do aluno na sua abordagem didática, né? Carregada de interpretações e subjetividade de cada modelador. Então, sempre lembrar que o que você percebe é o que você percebe. É a sua percepção, é pessoal isso. E aí, para que possa ser generalizado, para que possa ser aplicado em outros contextos, vale a sua argumentação, e a gente volta à fala do Celso Campos. Temos procurado conjugar, ele fala do trabalho dele naturalmente, né? A experiência de ensino com a perspectiva da modelagem, buscando aliar da melhor forma possível as preocupações teóricas, filosóficas e metodológicas. Então, articulando a matemática, a estatística com os outros campos do conhecimento.
A maior dificuldade que notamos na adoção dessa metodologia de ensino por parte dos professores é a transposição da barreira de um ensino tradicional, onde o objeto de estudo está sempre bem delineado, e aí eu vou para Kátia Small e Maria Diniz, que questionam os problemas que você encontra nos livros didáticos, que tem sempre uma solução única, todos os dados que você vai usar para resolver o problema, eles estão ali presentes, estão associados ao que o professor está trabalhando naquele momento, então o aluno nem se questiona que ferramentas matemáticas ele vai usar, é aquilo que ele está aprendendo naquele momento, né? E se muitas vezes o aluno ele vai usar uma outra ferramenta matemática, se ele pega um professor que não é muito compreensível, o professor não corrige ele. Ele fala, não, você conseguiu obter esse resultado, está certo, mas é assim que eu quero do meu jeito. Então, muitas vezes o aluno é treinado para resolver aquilo. Então, não são realmente problemas, são exercícios de reprodução de ideias, né? Então, os problemas que elas falam de problemas não convencionais, como na vida real, eles nem sempre têm solução. Ou às vezes tem solução, mas não tem uma solução única. E a solução pode ser obtida por vários caminhos, por várias estratégias diferentes. E aí vale a argumentação a respeito da forma que você utilizou, se ela é válida, se ela é melhor, em que ela é melhor do que as outras. Se é que ela é melhor do que as outras. Então, é uma discussão bem maior. E aí, voltando ao Rodney, obedecendo uma sequência de pré-requisitos que vislumbram um horizonte bem claro de chegada. Isso aqui, o problema que o aluno está acostumado a resolver, que mal pode ser chamado de problema, torna difícil o trabalho do professor ao mudar a estratégia, né? Tal horizonte é, muitas vezes, o cumprimento do programa da disciplina. Então, o professor, muitas vezes, ele vê um trabalho de modelagem, de projetos, de gamificação, de rotação de estações, de peer instruction. Ele fala, é bonito isso, mas não dá, vai tomar muito do meu tempo, que eu tenho o currículo para cumprir. E ele não percebe que, muitas vezes, é esse trabalho com projetos, com gamificação, com modelagem, que vai otimizar o tempo dele, os recursos dele. O Rodney apresenta aqui um modelo, um esquema aqui das etapas da modelagem, né? E eu vou apresentar outros modelos. Eu mostrei o modelo da Ferri, eu vou mostrar outros dois, além deste, né? Que tem muitas semelhanças, né? Mas todos eles têm uma coisa em comum. Você parte da realidade, você sente a necessidade de uma experimentação, você vê a relevância do problema, você abstrai algumas ideias, constrói um modelo matemático, vai a campo, vai testar abstratamente, depois você vai a campo, se possível, checar a viabilidade, a validar esse modelo, vai retornar para a realidade, ver as aplicações dele e vai, a partir daí, desencadear novos problemas que vão desencadear, por sua vez, novos questionamentos, vão suscitar novas dúvidas, não é? Outra pesquisadora que nós gostamos de trazer para discussão, quando falamos de modelagem, é a Maria Salete Benvenuti. Ela foi, inclusive, orientanda do Bassanese no mestrado. Ela vem da engenharia, inclusive ela fez pesquisa tanto na educação básica quanto na engenharia, acho que engenharia de produção, se não me falha a memória. Ela fala o seguinte, que a modelagem ela parte de uma solução-problema, como nós acabamos de dizer, buscando solucioná-la utilizando de teorias matemáticas, dispondo de dados que estão em sintonia com a estrutura matemática, dados do mundo real, dados do problema que você tenta solucionar parcial, totalmente, né? Mas que estão em sintonia, que são viáveis, que são passíveis de emprego naquele modelo matemático, aquele uso daquele algoritmo, aquelas estratégias que você vai utilizar. E a estrutura matemática ela representa bem esse seu problema e possibilita descrevê-lo, em algum nível solucioná-lo, e a partir das respostas que você obtém, uma coisa que é muito importante em todas as áreas, prever resultados. Prever resultados é importante na economia, prever resultados é importante na agricultura, em qualquer área do conhecimento humano, na política. Os marqueteiros agora estão tentando prever os resultados da próxima eleição, pensando agora em articulações, em composições para as eleições de 2022 e precisam beber dessa fonte também, que é a estatística, né, que é a matemática, e isso vale para toda e qualquer área, como eu acabei de dizer. Prosseguindo com a Benvenuti, ela fala que é um processo para descrever, formular, modelar e resolver uma solução problema de alguma área do conhecimento,
E esse processo é um processo antigo, ele já tem registro em várias áreas do conhecimento desde o início do século XX, e ele começa a aparecer para a educação a partir da segunda metade do século passado. Ela traz algumas pesquisas dos anos 50, 60, né? Nesse artigo que foi apresentado numa revista comemorativa 30 anos de modelagem, uma revista de 2009, vocês podem encontrar, revista Alexandria. Então, ela fala que essa ideia da modelagem ela é uma coisa que é muito antiga na educação matemática, mas a educação matemática, enquanto ciência, ela não é muito antiga. O que o Biratã fala, e vai um pouco além disso, é que a modelagem é antiga na matemática, que a modelagem faz parte da essência da matemática. A Maria Miguchi, Maria Salete, ela também apresentou um modelo de modelagem, um esquema de modelagem com etapas bem definidas, em 3 níveis: interação, matematização e construção do próprio modelo, né? Que parte da familiarização que você tem com o tema. Daí, o estatístico, quando ele vai trabalhar um tema, ele vai trabalhar, por exemplo, estatística de esporte. Ele pode nem entender muito daquele esporte, ele vai passar a entender quando ele conviver com a equipe, mas ele vai trabalhar em equipe. É uma besteira, é um erro você querer investigar com ferramentas estatísticas e matemáticas numa área que você não tem nenhum conhecimento, nenhuma afinidade, nenhum domínio, e a partir daí fazer julgamentos. A menos que você esteja com parcerias, com parceiros que conhecem, que dominam, que têm grandes contribuições naquela área, né? Na matematização, você vai criar esquemas, você vai usar ferramentas matemáticas, buscando soluções totais ou parciais, que vão te permitir a construção de modelos, que, por sua vez, permitem, em algum nível, interpretar aquela realidade, e, uma vez estabelecida a interpretação, você vai para o mundo real validá-la. O primeiro exemplo que eu vou trazer daqui a pouco, ele mostra um modelo que naufraga, que não funciona, e leva os alunos a refletir sobre a validade dele, e refletir também sobre a metodologia empregada. O que raramente acontece com matemática. Não vai ver um aluno tentando resolver uma equação de 2º grau, usando aquela fórmula que eles costumam chamar de Bhaskara, né, que Bhaskara não tem uma relação com ela, né, historicamente. Mas, de repente, o aluno fala: professor, a fórmula não funciona. Não é provável que isso aconteça, né? Se você não estiver lidando com números complexos, com outras coisas, né? Assim, que não estão, geralmente, ao alcance do aluno da educação básica, né? Mas, geralmente, o aluno aceita aquela fórmula que você apresenta e vamos usá-la. Questionar uma metodologia, questionar um algoritmo, questionar uma estratégia, vai um pouco além disso, um pouco além da aplicação imediata, né? O Celso Campos, ele fala que a modelagem matemática torna coerente, que ela se torna coerente, que ela é coerente intrinsecamente com os pressupostos da própria educação estatística. Eu diria mais, com a própria estatística, ao conjugar a ideia de aprender estatística fazendo estatística. Então, nos livros didáticos, eu acho que muitos de vocês já estudaram estatística, foram vítimas dessa abordagem, né? O professor muitas vezes apresenta algumas definições. Ele define o que é estatística, define o que é população, o que é amostra, o que é variável, quais são os tipos de variáveis. Aí ele começa a introduzir as medidas, o que é média, mediana, moda, variância de padrão, de médio, quartis, decis, percentis. Ele descarrega um caminhão de conceitos, e quando você já não entende mais nada, ele fala: agora usa. Então, é uma ideia que a gente acha mais coerente hoje da educação estatística, é você aprender estatística fazendo estatística. Então, já começa a usar a estatística no momento que você tenta resolver um problema que não vem da estatística, que vem de outra área, que pode ser qualquer área, que seja interessante e seja relevante, um problema que seja relevante para o aluno, para a sociedade de um modo geral, né? Então, usando um termo bem grosseiro, aprender com a mão na massa. Ninguém aprende a cozinhar no manual, você aprende a cozinhar na cozinha, no fogão. Né? Meu pai era pedreiro, não aprendeu a ser pedreiro, se tornou pedreiro lendo livros teóricos. Ele foi para a obra. Né? Então, assim que a estatística é um pouco disso, né? Por meio de um estudo que envolve, naturalmente, investigação, análise, interpretação crítica e discussão das situações do cotidiano do aluno.
A modelagem matemática, ela não é uma ideia recente, como o Bertrand Ambrosio traz e o Celso reforça. Ela está envolvida na construção histórica de muitas teorias científicas. Aqui ele ilustra, ele fala que isso vem desde das origens da matemática, né, das origens que nós temos acesso. E eu acho que a matemática no mundo, desde o ser humano está no mundo, né? A gente pode até se questionar se ela existe antes do homem, né? Mas eu diria que um dos primeiros registros que nós temos vem dos gregos antigos, e no pensamento grego nós já temos indícios disso, e ele fala que exemplos disso nós podemos identificar em várias áreas historicamente definidas, como a construção da geometria euclidiana, da mecânica newtoniana e da óptica geométrica. O Celso apresenta um modelo um esquema também para modelagem, um esquema simplificado. Nós partimos lá em cima, no canto superior à esquerda, de um problema do mundo real, passamos uma formulação, uma simplificação, descartamos aquelas variáveis que não têm relevância, não têm pelo menos grande relevância para a solução do problema, buscamos algumas condições ideais, criamos um modelo matemático para um problema matemático, por meio de cálculos, estratégias matemáticas, interpretamos as resoluções que obtemos por meio desse modelo, e trazemos essas interpretações para o mundo real, confrontamos com a realidade, tentamos validar esse problema, e a partir daí, o que é natural, surgem novos problemas no mundo real que vão suscitar novas modelagens matemáticas. A Andrea Pavan, acho que ela não foi orientando do Celso, foi da Maria Udeotsky, mas o Celso esteve na banca dela e é parceiro dela em vários artigos, né, eles têm trabalhado juntos ultimamente. Ela fala que as vantagens de trabalhar com modelagem de sala de aula são observadas por vários pesquisadores, como o próprio Bassanese, Bin, Scheller, Santana, Bizuin, e esses pesquisadores mencionam a sua eficiência em significar os conhecimentos matemáticos escolares ao associá-los com problemas reais, que é muito importante para despertar a motivação, o engajamento do aluno. A gente tem falado tanto de engajamento, né, nesse tempo de pandemia, de transição para pós-pandemia, ensino remoto, ensino híbrido, né? O engajamento é essencial para o sucesso do professor e do aluno, do ensino e da aprendizagem. E ela fala que um fator que tem contribuído para a realização da modelagem de sala de aula é que ela funciona como motivadora, como acabei de dizer, sobretudo se a escolha do tema a ser investigado é parte dos alunos. Então, muitas vezes, você quer investigar, você precisa investigar um tema que é curricular, um tema que é transversal. Então, se você acha que ele é importante, tem que convencer o aluno que aquilo é importante. A partir do momento que o aluno julgar que aquilo de fato é importante e tiver interesse despertado por aquele assunto, aí você pode trabalhar. Se o aluno não tiver nenhuma identificação com aquilo, você vai estar cumprindo tabela. Usando um termo grosseiro, você vai estar cumprindo currículo. Muito professor se vangloria disso, fala, nossa, se eu não consegui cumprir o currículo. Ele conseguiu, mas ninguém na sala conseguiu. Ou um ou dois alunos privilegiados conseguiram, né? Então, o objetivo nosso também é esse, mas não pode ser só esse. Mas muitas vezes, por questões curriculares, você acaba forçando um pouco a barra e trazendo uma temática relevante. Mas mesmo dentro dessa perspectiva, o aluno tem que ter uma grande margem de escolha da metodologia, dos recursos, das ferramentas, dos softwares, dos aplicativos que ele vai usar, né, nesse processo de construção da pesquisa. O Dilson Henrique Ramos Evangelista, ele fez vou apresentar uma pesquisa que é a tese dele, também da Unesp de Rio Claro, eu acho, não tenho certeza, mas acho que a orientadora também foi a Maria Udeotsky. Ele fala o seguinte, que podemos estender para a estatística, como o Celso também já apresentou, os pressupostos da modelagem matemática, visto que possuímos preocupações de criar um ambiente de aprendizagem que propicia ao aluno a ampliação dos conhecimentos, a reflexão e o debate sobre as questões reais, a exploração de novos caminhos, de forma criativa e crítica. E eu não vou nem ousar falar de criatividade aqui, porque eu estou com um expert na área. Hoje à tarde, às 3h10, o Cleiton Gontijo vai falar disso, né?
de criatividade na matemática, né? Convido vocês a acompanhar essa mesa que o Cleiton vai participar e relacionar os conhecimentos estatísticos, aliando as situações com o pé na realidade, com referência na realidade. Então, a gente vai percebendo que vários pesquisadores, de vários modos, vão falando as mesmas coisas. A gente questiona muito as ideias consensuais, né? Mas algumas coisas elas vão se consolidando na educação matemática por meio de um grande volume de pesquisas que apontam nessa direção, né? E o Gilson Evangelista, ele estabelece aqui algumas diferenças entre a estatística e a matemática. Na estatística, o contexto motiva os procedimentos. A estatística, um pouco diferentemente da matemática, tem como característica a indeterminação, a incerteza, a probabilidade, a aleatoriedade, a desordenação e as limitações do contexto. A gente fala com muito mais propriedade, muito mais segurança de infinito na matemática do que falaria na estatística. A gente generaliza com muito mais segurança na matemática. Você vai usar o princípio da indução finita, você vai usar uma técnica para provar que aquilo se aplica a N casos, né? Na estatística não tem muito disso, né? Você entende que cada caso é um caso, cada realidade é uma realidade, você percebe as subjetividades dos procedimentos, das estratégias, das ferramentas e as limitações do que você descobriu. Na matemática existe uma necessidade de aplicação dos cálculos precisos de procedimentos, enquanto que a estatística valoriza o uso seletivo dos instrumentos tecnológicos, do software, cada vez mais sofisticados. Então, muita gente hoje tem falado em data science, que a estatística é alguma coisa do passado, que a data science é uma nova ciência, e eu também não vou entrar nessa seara aqui para discutir, para brigar com o pessoal do Machine Learning, Data Science, mas assim como a gente é mais estatístico, eu não sou estatístico, eu sou matemático, né? Mas assim como a gente, ao trabalhar com estatística, bebe da fonte da matemática, a Data Science bebe da fonte da estatística da matemática, e ela é bem-vinda também nesse rol das ciências, né? E ela também é necessária, porque a gente tem cada vez mais recursos tecnológicos sofisticados no nosso mundo. Ao alcance, inclusive, dos alunos da educação básica, ao alcance de um celular, de um tablet. Muitas vezes o aluno não tem recurso para adquirir, mas a escola disponibiliza, né? Então, não tem como negar essa presença massiva da tecnologia na sala de aula. A natureza fundamental de muitos problemas estatísticos é não ter uma solução única. Isso o Celso já comentou, né? Então você vai argumentar sobre as soluções que você tem disponíveis e ela capacita os alunos a apresentar descrições, julgamentos, inferências, como a Maria Begutti disse, pensadas acerca de dados que você consegue evidenciar. A Luzinete Mendonça, orientando a Celi Lopes, ela aproxima a estatística do trabalho com projetos e ela traz para nós como precursores o Kilpatrick, o William Kilpatrick e o John Dewey, do começo do século passado, né? Começo do século XX, e traz outros autores de grande relevância aqui nesse campo de estudo, né? Eu destacaria aqui o Hollis Covesmose, que é um dos grandes autores da educação matemática crítica e também vai ser uma referência para a educação estatística crítica, que é muito utilizada, é um dos marcos do trabalho com modelagem. Ela observa que Batanelli e Dias, que são grandes pesquisadoras também da educação estatística, grandes referências nossas, sugerem a introdução de análise exploratória de dados, contemplando as ideias do Tukey, de você colocar o aluno, o pesquisador, o economista, o contador, o engenheiro, a pensar o problema e, a partir daí, usar as ferramentas estatísticas quando elas se fazem necessárias, por meio do próprio trabalho. E aí, no caso dos projetos não somente projetos em nível escolar. Tem um livro da Carmen Bataneiro, que depois eu vou indicar para todos aqui, traz vários exemplos, desde a educação básica, os anos iniciais, até o trabalho no ensino superior, em várias áreas do conhecimento humano, na saúde, nas engenharias. E é uma questão de nível, uma questão de adequação, mas a gente percebe que aquelas ideias elas se aplicam em muitos casos. Os contextos estatísticos ou matemáticos,
no caso dos projetos, são estudados na medida que se mostram necessários. Nesse sentido, vêm-se condições de uso dessas perspectivas da modelagem dos projetos no ensino da estatística. Eu falo estatística, mas a gente poderia estender também para a probabilidade e para a combinatória, então, para o ensino da estocástica. Então, ela fala que essas duas estratégias, os projetos e a modelagem, podem favorecer a apreensão não só de conceitos, como também de procedimentos e atitudes. Então, o aluno, quando ele trabalha com projetos e modelagem, ele vai, eu poderia dizer que você instrumentalizou o aluno para ser menos vítima de negacionismos, e no futuro não ficar com ideias de antivacina, de terra plana, terra em rosca, esse tipo de coisa. Então, a gente percebe que o aluno, as pessoas que questionam o conhecimento científico, elas não têm muita clareza sobre como o conhecimento científico é produzido. E muitas vezes, nós, professores, temos uma parcela de culpa nisso, porque nós não colocamos o aluno para fazer pesquisa dessa forma. Fazer pesquisa by Google, fazer pesquisa em Wikipedia não é fazer pesquisa, necessariamente. Não é? Então, colocar o aluno para fazer pesquisa científica leva esse aluno a desenvolver uma atitude em frente à ciência. É uma coisa que está além dos conceitos da própria matemática e da própria estatística. Né? E ela observa aqui, a partir de um quadro que foi criado por Balza em 98, que foi trazido pelo Bassanese em 2004, para o português, onde ele compara como nós aprendemos o mundo por meio dos sentidos, e aí a gente vê que para as pessoas que enxergam, a visão é o sentido mais importante. E eu já li na psicologia, eu também sou psicólogo, outros estudos que com números um pouco diferentes trazem essa mesma realidade. Então, a estatística ela é muito visual, é muito importante as representações que nós fazemos por gráficos, tabelas, para que a gente enxergue e consiga aprender um grande volume de informações de uma forma muito sintética, né? E nós retemos aquilo que nós acessamos por meio da leitura, em menor grau, da escuta, muitas vezes escutando a si próprios. Muitas pessoas, inclusive eu, muitas vezes, usam desse artifício de ler um livro em voz alta. Parece uma bobagem, mas você assimila melhor. Do que você escuta, do que você vê e escuta, como é o nosso caso nesse momento, diria, né? Do que você vê, escuta e discute, que eu espero que sejam os minutos finais dessa apresentação, que vocês tragam algumas questões também, e do que você vê, escuta e realiza. Então, quando eu falo de projetos e modelagem, eu falo das minhas leituras teóricas, mas falo também da minha experiência em sala de aula, e eu venho trabalhando nessa linha, mesmo antes de vir para a educação matemática, desde 2001, 2001. Então, há 20 anos que eu trabalho com isso, eu tenho resultados práticos disso com os meus alunos, né? Tanto do fundamental quanto do médio, regular e EJA e ensino superior. Então, um dos pais da criança, aí, o William Kilpatrick, juntamente com o John Dewey, o Kilpatrick tem o primeiro artigo reconhecido na área da educação estatística, da educação matemática, perdão, chamado The Project Method. E, embora seja somente um artigo, ele é tão importante que ele foi publicado como um livro que só tem um artigo, né? E você encontra esse livro facilmente por aí. Você pode também baixar em qualquer plataforma esse artigo do Dewey, do Kilpatrick, perdão, de 1918, de mais de 100 anos. E o Kilpatrick falava naqueles tempos o seguinte: podemos dizer que a criança é naturalmente ativa. Perdão, ele falava o seguinte, que a educação deve ser considerada como a vida em si mesma, e não uma mera preparação para o que viverá mais tarde. Ainda há poucos dias, eu ouvi uma pessoa, não vou falar o nome, dizer que o novo ensino médio era uma forma de preparar o aluno para a vida. O aluno está vivo, aquilo não é preparação para a vida, aquilo é a vida. E o Kilpatrick falava disso há 100 anos atrás. Ele acrescenta, podemos dizer que a criança é naturalmente ativa. Nós estamos falando agora na BNCC de quê? De metodologias ativas, que nos leva a pensar sobre a existência e a validade de metodologias passivas de educação, não é? Mas, voltando aqui à ideia, né, podemos dizer que a criança é naturalmente ativa. Então, o que nós devemos tentar fazer como educadores é mobilizar
essa atividade da criança, né, do aprendente. Sob a proposta de uma orientação adequada, essa proposta não significa apenas alcançar o fim projetado, mas também assegurar o aprendizado que a criança potencialmente possui. Uma ideia meio socrática, uma ideia meio de maiêutica, de partejar das ideias, de trazer, de despertar o que a criança já tem nela, não é? Valorizando não o produto final, mas valorizando o caminho, o processo. O Tiago de Mello, eu não vou nem arriscar agora a ler, não vou lembrar com as palavras exatas, seria um desrespeito ao Tiago de Mello, errar aqui o poema dele, mas ele fala num poema justamente disso, da beleza que está no caminho. Ele nos deixou há poucos dias, né? É um grande poeta nosso aqui, e não somente ele, você vai encontrar essas ideias de forma lírica em muitos autores, em Fernando Pessoa, em muitos outros pensadores também. Então, valorizar o caminho, não o fim, não a chegada, né? Quando esse artigo do Kilpatrick concluiu 100 anos de existência, foi publicada uma revista comemorativa, convido vocês a ler, Revista Eletrônica Interuniversitária de Formação do Professorado, é facilmente acessável na internet, e qualquer livro ou artigo que eu apresente aqui hoje, quem quiser depois, se não conseguir pegar, eu deixo meu e-mail aqui, eu posso mandar para vocês esses ou outros materiais. Hoje, os projetos, eles aparecem repaginados com uma nova cara, nesse rol das metodologias ativas, mas, volto a dizer, assim como a modelagem é um processo que data do início do século passado, né? Um dos teóricos, dos primeiros teóricos da nossa área, de educação matemática, trata disso, o Hernandes e o Ventura, eles falavam que, por meio dos projetos, você tem a definição de uma organização de conteúdos curriculares baseado em centros de interesse. Acho que boa parte de vocês, se não todos, já viram falar da Escola da Ponte, não é? Então, se não um ensino tão radical, mas mobilizar o conhecimento dos alunos pelos interesses deles, né? Uma intervenção psicopedagógica preocupada em favorecer a aprendizagem a partir da diversidade de interesses, de metodologias, de ferramentas, de recursos, de aplicativos, de softwares. É uma coisa que põe a gente louco quando trabalha com um projeto, quando os alunos começam a pegar muitos temas de muitas áreas diferentes. É bom e é ruim. É um ruim bom, porque você também fica louco buscando depois informações sobre todas aquelas áreas. E aí você deixa claro para o aluno e para si mesmo que você é uma pessoa limitada, que você precisa buscar em outras fontes suporte para isso. Daí a gente assinalar que o trabalho com projetos ele deve ser feito sempre que possível com parceiros, de preferência parceiros de outras áreas. Um trabalho em equipe, para questionar e inovar a prática docente. Pensando em trabalho em equipe, a ABP, a aprendizagem baseada em projetos, é uma sigla que eu uso com cuidado, que pode ser confundida com a aprendizagem baseada em problemas, que também não tem, essencialmente, elas têm propósitos muito próximos, né? Ela pode ser definida pela utilização de projetos autênticos e realistas, de forma motivadora e envolvente, no contexto de trabalho cooperativo. Eu diria colaborativo, mas eu não vou entrar nessa seara. Quem tiver essa curiosidade, tem uma série de textos interessantes. Eu tenho um bem interessante do Dario Fiorentini, que diferencia o trabalho cooperativo do colaborativo, mas eu respeitei aqui a escrita original do William Bender. Ele fala de cooperativo, né? E como esses alunos têm o poder de escolha dos temas que vão investigar, das metodologias, né? Como isso pode despertar uma motivação maior. Então, trabalho com projetos é um trabalho que se faz em equipe. Trabalho com modelagem é um trabalho que se faz em equipe. E trabalho de estatístico é um trabalho de equipe, geralmente equipe multidisciplinar. Quando você vai trabalhar com grupos, é sempre importante você propor atividades que não possam ser feitas por uma pessoa apenas, que requeiram talentos diferentes, habilidades diferentes, competências diferentes, que todo mundo possa participar, dando a sua contribuição peculiar a partir de suas próprias
competências e que as pessoas vivenciem papéis diferentes. Então, você não pode colocar aquele aluno que fala bem sempre para apresentar o trabalho, aquele aluno que escreve bem sempre para fazer o relatório da modelagem ou a monografia. Se você colocar sempre aquela pessoa que tem um bom domínio sobre a escrita como escriba, você vai inibir o desenvolvimento da competência escritora nas demais pessoas. Se você sempre coloca aquele aluno que é mais expansivo, extrovertido, que tem uma boa oratória para falar, você não vai promover o desenvolvimento da oralidade dos outros alunos. Então, é importante que você observe isso. Se você propôs um trabalho em grupo, que um aluno consegue fazer sozinho, os outros ficam assistindo, o erro não é somente dos alunos, o erro também é seu na hora de organizar a atividade. Uma ideia que eu vejo como um objetivo, e é que eu trago o livro da Lilian Bassett, do José Moran, se possível, tentem, quem já não tentou, viver a experiência de aula compartilhada. Eu trabalhei com um projeto com aula compartilhada, com 2, 3 turmas ao mesmo tempo, muitas vezes, não na sala de aula porque não cabia, no teatro da minha escola, que acomodava 100, 120 alunos, com uma colega de língua portuguesa e, às vezes, com colegas de outras áreas, dando aula ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto, com diferentes perspectivas. Eu já vi muitos estudos, um trabalho que eu achei muito interessante da Finlândia, por exemplo, que colocava um professor de história, um de física e um de matemática discutindo experimentos do Galileu no início da Idade Moderna. E esse tipo de abordagem, embora seja muito difícil, exige uma empatia, exige uma articulação entre os próprios professores, né? Ele é um trabalho que eu acho que é formidável, tem resultados muito bons, pelo pouco que eu vi de suas aplicações, porque elas existem em pequeno número, eu diria, né? Esse livro que eu estou colocando aqui para vocês, Temas Emergentes de Treinamento Estatístico, ele foi publicado há pouco tempo, tem artigos de vários autores renomados, inclusive o Idugal, a Celi Lopes, a Irene Cazorla, e num artigo da Cazorla comigo, nós falamos o seguinte, que a promoção do protagonismo discente está em consonância com os pressupostos da BNCC. Então, se até pouco tempo atrás, o professor falava o seguinte, olha, eu acho o trabalho com um projeto interessante, mas eu não tenho tempo, eu tenho que contemplar o currículo. Essa desculpa não existe mais, porque agora ele está no currículo. Agora o trabalho com projetos, ele é curricular. Inclusive, o trabalho, tanto a palavra projeto, a palavra pesquisa, estatística, a palavra modelagem está presente ali. Modelagem aparece muito quando a gente fala de probabilidade, de você fazer simulações em probabilidade, né? Então, a gente recomenda a leitura da BNCC, a leitura atenta, né? Que garante o engajamento maior dos alunos, sobretudo se ele se envolve no passo a passo da produção do conhecimento científico fazendo pesquisa. Então, segundo a BNCC, o aluno deve se envolver com a estatística, não somente acessando as informações estatísticas divulgadas pela mídia, mas, sobretudo, planejando e executando pesquisa amostral. No meu trabalho de doutorado, eu parti de uma pesquisa que os alunos fizeram no contexto das eleições presidenciais de 2018. Então, o aluno acessava as informações divulgadas pela mídia sobre a corrida eleitoral, mas também ele estava vivendo aquele momento. E ele produziu pesquisa a respeito daquilo. Então, essa perspectiva é importante, né? E é uma perspectiva que está contemplada, como eu disse, na BNCC. Se você buscar na BNCC, você vai encontrar, desde os anos iniciais até o término do ensino médio. Começa lá com a amostra com 20 sujeitos, depois passa para 30, construção de tabela simples, depois tabela dupla entrada, gráficos de barras, depois vai passando por gráficos mais complexos, vai passar por gráficos de setores, chega até histograma, gráfico de ramo e folhas. Então, gradativamente, na BNCC, você vê esse trabalho com projetos em todos os anos da educação básica. Então, não há mais motivo para desculpa de rejeitar essa prática, não é? A Karen Bataneiro, que é uma das nossas grandes teóricas, e eu convido vocês também a visitar o site dela,
É um site muito fácil você memorizar, o www.ugr, que é a Universidade de Granada, .es de Espanha, /bataneiro/. A Bataneiro é uma pesquisadora que vem de uma família privilegiada, né? Ela é casada com o Rangodino, um dos grandes expoentes da ontosemiótica, e a filha dela, a Carmen Dias, também é pesquisadora da área. Nesse site, ela disponibiliza teses, livros, recursos de educação infantil a estudos de pós-doutorado, e você pode baixar livros integralmente ali de forma gratuita e legal, né? E legítima, quero dizer, né? Convido você a visitar esse site. Ela diz o seguinte, que problemas de exercícios didáticos, eles tendem a se concentrar em conhecimentos técnicos, procedimentais. Já os projetos permitem contextualizar a estatística e tornar mais relevante para o aluno. E a filha dela, Carmen Dias, complementa. Se aprende melhor com dados reais e se introduzem ideias que não aparecem com os dados inventados, como a precisão, a variabilidade, a confiabilidade, o desvio. Mostra-se que a estatística não pode ser reduzida a conteúdos matemáticos. Ela não é só matemática, ela também é matemática, mas não só. O livro que eu recomendo que vocês leiam, como uma primeira leitura, é esse livro que aí está, Estadística com Projetos. Tem uma reflexão teórica e vários exemplos. E aí, quando a Carmen Dias fala que da importância de trabalhar com dados reais, a BNCC também diz isso, que o aluno ele deve coletar os dados. A BNCC fala, coleta dados com 30 sujeitos, com 20, com 30, com 50. Não se perde tempo fazendo isso. Muitas vezes o professor fala, para ganhar tempo, eu vou pegar, acessar um banco de dados. Acessar banco de dados de ONGs, de dados governamentais, também é importante. Mas o aluno tem que passar pela experiência de construir seu banco de dados. Isso também é importante. E aí, para a construção de pesquisa, a Carmen Bataneiro propõe um modelo que é muito próximo do modelo de Wycliffe Van Cook, do ciclo investigativo. Inclusive, ela usa esse mesmo termo, ela chama de ciclo investigativo, não de pensamento, mas de pesquisa. Um trabalho que você faz não isoladamente, mas em grupos, de forma colaborativa. E alguns pesquisadores brasileiros, inclusive usamos esse modelo. Eu trago aqui um exemplo da Gilda Guimarães, da Verônica Gitirana. O aluno ele vai refletir sobre um problema relevante, vai a campo tentar responder a sua questão de pesquisa, que tem seus objetivos, que tem hipóteses bem definidas. Ele vai determinar as estratégias de pesquisa, definir uma amostra, procedimento de amostragem, coletar os dados, classificá-los, registrá-los de diferentes maneiras, analisá-los e, finalmente, depois desse trabalho inferencial, chegar a algumas considerações finais e novas perguntas. A gente acredita que, por meio disso, por meio de uma pesquisa com esse caráter, você consiga contemplar hoje os TCTs, hoje são 15, os temas contemporâneos transversais. Eu tenho trabalhado muito hoje com os TCTs da macroárea meio ambiente, que é educação ambiental e educação para o consumo, e da macroárea economia. Eu tenho muitos trabalhos sobre educação financeira, sobre as próprias relações de trabalho, e sobre um tema transversal que é mais recente, mais novo, que é educação fiscal. Tem poucos trabalhos nessa área hoje em dia, um deles que eu recomendo a leitura é o trabalho da Cláudia Espírito Santo, da Federal do Pará. Então, de modo geral, quando você trabalha com projetos, você tem um foco no processo, o caminho que você percorre é mais importante que o fim. Não é aquele trabalho vistoso, bonito, para você mostrar para a direção, para a coordenação, para o pai do aluno que tem a maior importância. A maior importância é como o aluno vive a experiência de fazer pesquisa, em uma perspectiva probabilística, trabalhando de forma colaborativa, no modelo da análise e controle de dados, da AED, do Tuckey, do Cobb e do Moore, com tema de investigação que ele escolheu, articulando conteúdos de várias áreas, e objetos de conhecimento, melhor dizendo, de várias áreas, e também de outros campos, dos novos itinerários formativos, o novo ensino médio, por exemplo, os TCTs, os temas contemporâneos transversais,
O professor, para se envolver com isso, deve sempre que possível buscar parcerias dentro e fora da escola, tentando contemplar as competências prescritas da BNCC, a habilidade de competências, fazendo o aluno viver essa experiência de fazer pesquisa, de produzir um conhecimento científico, de apresentar por meio de um seminário, por meio de um painel, por meio de um blog, de um vídeo no YouTube, por meio de uma... enfim, diferentes maneiras, né, para divulgar seus resultados, né, nas redes sociais, valorizando a comunicação e as parcerias, buscando promover mudança a médio e longo prazo. Então, a gente desconfia sempre daquelas metodologias de ensino que se apresentam como resolução final para todos os problemas da humanidade. O Douglas Tint, da Federal de Ouro Preto, ele disse recentemente uma coisa que eu julguei muito inteligente. O trabalho com projetos tem um grande valor, tem imenso valor. A modelagem matemática também, a resolução de problemas também, a gamificação também. Então, todas as abordagens que você usa, inclusive o trabalho com esse exercício, também tem seu valor. A gente tem que imaginar que nós temos exercícios, temos alunos, quer dizer, estudantes, com diferentes perfis. E quando você opta por uma estratégia, você contempla mais um do que outros. E quando você diversifica estratégias, você tem uma chance maior de contemplar a todos. Então, quando você trabalha com diferentes estratégias ao longo do tempo, você tende a ter resultados. E falando em trabalho ao longo do tempo, eu trago para vocês convido vocês a conhecer um projeto que eu participo hoje, que é o projeto LEME, projeto de letramento multimídia estatístico, que vem sendo desenvolvido na FURG, na Universidade Federal do Rio Grande, onde eu já faço meu pós-doc, capitaneado pela doutora Maureen Porciúncula, desde 2012, um trabalho que foi premiado pelo IASE, que é um organismo internacional de educação estatística, o melhor trabalho com letramento estatístico baseado em projetos do mundo. É um prêmio que é conferido a cada 2 anos. 2019, o vencedor desse prêmio foi o LEME. E é um projeto que tem uma série de... Ele é guarda-chuva uma série de projetos diversificados, que envolve formação de professores por meio do mosaico, por meio de um trabalho com grupos colaborativos, que envolve oficinas que são disponibilizadas depois nas redes sociais, tanto no YouTube, ali tem uma foto da Gabi, da Gabriela Brás, fazendo uma oficina. Por meio do Instagram, ele tem uma foto da Carla Schreiber fazendo uma live para professores sobre formação, sobre conhecimento docentes. Então, tem oficinas para professores, para alunos, da educação infantil, do ensino médio, do ensino superior, que também gerou livros. Tem um livro ali mais em cima, ao centro, Conhecendo a Estatística, que foi elaborado pela Gabriela Brás, com o suporte, o apoio e orientação da Maureen. O livro do Pedro Barcarolo, Uma Viagem ao Universo da Estatística, voltado às crianças menores. Um livro que a Maureen vai publicar esse ano, se Deus quiser, sobre a história do LEME, né, sobre esses 10 anos de história. É um livro que está voltado para o professor e para o aluno, um livro que tem muitas aplicações práticas dessas ideias, né? E também gera, por meio de uma parceria da FURG com o Itaú Social e com a Fundação Carlos Chagas, materiais físicos também. Como disponibilizar esses livros para os alunos, depois disponibilizar material escolar, tem até ali mochila, estojo, régua, máscara do LEME, álcool gel para esses alunos, né, que estão voltando para a escola, né? Nós desenvolvemos um projeto agora no segundo semestre de 2021, que começou no remoto, mas terminou no presencial. Então, isso se fazia necessário, né? E aí, nós trabalhamos nesse segundo semestre com alunos do 7º ano do ensino fundamental, mas
Também a Thaís Vorto, ela trabalhou com crianças do infantil, o projeto Leme Kids. E ali nós temos fotos dos alunos trabalhando, apresentando, ali nós temos crianças do infantil fazendo o projeto estatístico. Então, é um trabalho muito interessante, né? Envolveu, inclusive, tutoria, por meio de WhatsApp, tutoria, encontro por meio de Google Meet, um trabalho bem amplo, né? Depois, se alguém tiver mais interesse, visite o site do Leme, do Ateliê, o Ateliê por meio do Instagram, por meio do YouTube. Tem um e-mail ali do Ateliê também, caso alguém queira entrar diretamente em contato, ou me procure, a gente fala mais desse projeto. E agora, falar um pouquinho das aplicações disso. Então, eu trago, primeiramente, uma pesquisa que foi desenvolvida pelo Dilson Evangelista, num curso de engenharia, uma pesquisa exploratória, para analisar o impacto do trabalho com projetos e projetos de modelagem estatística. Veja que aqui ele não dissocia os dois. Assim como a Luzete Mendonça, ele fala de modelagem no contexto do trabalho com projetos. Na aprendizagem de estatística, na disciplina de Estatística 2, isso eu não coloquei aqui, mas foi nessa disciplina, num curso de Engenharia Ambiental, das turmas de 2012 e 2013. Os temas selecionados pelos alunos foram esses: preenchimento de falhas, erosão pluvial, censuramento remoto, tratamento da água, queimadas e desflorestamento. Bom, teve vários temas, geralmente cada grupo de alunos escolhe um tema com o qual se identifica mais. Eu peguei um dos temas que está na tese do Dilson, que foi erosão pluvial. Então, um grupo de 2 alunos, uma dupla, resolveu investigar a erosão, porque na rua que eles viviam, por onde eles passavam, sofria com esse problema. Então, a gente está vivendo a realidade do aluno. O objetivo foi realizar uma análise do movimento da massa da vertente do rio Igarapé, utilizando os conhecimentos aprendidos. E aí, eles utilizaram conhecimentos que eles obtiveram na disciplina de censuramento remoto. Eles foram buscar o apoio da professora de hidrologia para depois construir o pluviômetro, como a gente mostra na figura 1. Depois também confeccionar as estacas que eles usaram na construção, na figura 1 não. Depois isso aparece na figura 3 e figura 4. Então, primeiramente, mapeamento remoto, no lado esquerdo. Depois a realidade deles, a foto aí no lado direito, de uma rua, a Rua João Goulart, em Ji-Paraná, em Rondônia. Isso levou esses alunos a querer quantificar o processo erosivo. Então, eles julgaram importante avaliar o volume de água por meio de chuvas da água pluvial, construir o pluviômetro com o apoio de outro professor, e aí o que eu falei, a importância das parcerias. Construir também um dispositivo para mensurar o assentamento da Terra em um ponto e o deslocamento da Terra em outro ponto, né, usando pinos graduados, estacas de 1,5 m de altura em relação ao solo, 1,5 m além da parte que estava submersa, né? E a partir dessa, e aqui a gente tem a foto do pluviômetro feito com garrafa PET, de modo bem simples, as estacas de madeira ali, que eles firmaram o pluviômetro, e eles avaliavam nas estacas no campo superior do terreno quanto o nível de lama subia, diminuía, perdão, e nas estacas na parte mais baixa do terreno, quanto o nível de lama subia, mostrando o deslocamento dessas massas de lama, de terra, de cima até embaixo, né? Verificou-se o quanto a erosão retirou de sedimentos pela maior exposição dos pinos na superfície. Utilizando as estacas, puderam verificar o acúmulo de sedimentos. O rebaixamento, né, ou elevação do terreno, dependendo do ponto que você estava observando, né? Se é o ponto alto da rua, o ponto mais baixo da rua. Aqui as estacas, a mensuração que eles fizeram. Os assuntos estatísticos que foram envolvidos foi a análise de regressão linear, correlação linear, teste Taylor-Student, o teste não paramétrico, teste de ajustamento de Kolmogorov e Smirnov, sendo que esse último não está na ementa da disciplina, não estava previsto para ser trabalhado na disciplina Estatística 2, naquele semestre, no curso deles de Engenharia Ambiental. Eles buscaram além do currículo, né? Então, você está associando
objetos de conhecimento do currículo e além do currículo, realizando análise de resultados, eles perceberam que era necessário que os dados satisfizessem algumas suposições, entre elas a de normalidade. Então, trabalha com distribuição normal. Depois de ler alguns artigos, perceberam que os testes mais utilizados eram os testes KS, como Gorov-Smirnov, do que o mais utilizado do que o teste Q². Eles perceberam também que as pesquisas que eles encontraram não justificavam isso, então eles tiveram que justificar porque aquela metodologia era mais adequada, se era realmente mais aconselhado para o tipo de dados escolhidos, porque o teste se trabalhava com variáveis que são contínuas, o acúmulo de sedimento é um processo contínuo, né? E trabalha com poucos dados amostrados, não trabalha com um grande volume de informações como se trabalha em Big Data, e acrescentaram aqui, que curiosamente, eles não encontraram correlação linear entre o volume de chuva e erosão ocorrida. Então, o que se espera com uma pesquisa assim? Quanto mais chove, mais sedimento sai de uma área e se acomoda em outra área. Eles não encontraram isso, que é realmente surpreendente. E a partir daí eles foram checar o quê? Foram checar se qual a falha no modelo que eles construíram. O que eles perceberam? Perceberam que o valor 0 deveria entrar no cálculo que eles utilizaram, que eles colocavam para simbolizar a medição das estacas. Não poderia ocorrer, e no caso, esse valor 0 significava que os dados foram perdidos, não uma falta de erosão. Então, eu tive um problema similar quando eu trabalhei com os meus alunos na minha tese de doutorado, de fazer pesquisa e a pessoa não declarar renda por questão de segurança, não se sentir confortável, não saber a renda. Tem muitos casais que o marido não sabe quanto que a esposa ganha, muitos alunos que não sabem quanto que os pais ganham. Então, quando o aluno declarava na pesquisa que não sabia, ou não declarava, né, o rendimento eles colocavam como rendimento 0. Então, 0 é um número, 0 é um valor. Então, aconteceu uma coisa parecida com esses alunos que colocaram estacas em terrenos que já estavam submersos, né, em terrenos que já estavam sob sedimentação, né? Então, o que eles perceberam aqui? Que a solução encontrada foi rever as suas planilhas, as anotações de coleta de dados, anulando as colunas onde estava anotado medição não feita. Perceberam que o método de medir erosão utilizado, apesar de ter sido aplicado em um artigo de Ross, e na tese não tem isso, não está nas referências, mas eu presumo que seja o Sheldon Ross, e referenciado por outros autores conhecidos da área, quando aplicado por eles, não foi eficaz. Em seu caso, o local onde foram colocadas as estacas estavam cheios de água e a medição não poderia ser feita, pois ficava submerso. Eles concluíram que necessitavam de estacas maiores, deveriam fixar estacas fora da vala formada pela erosão, ligadas por uma linha e medir a distância entre uma linha e o fundo da vala. Como eu falei para vocês agora há pouco, meu pai era pedreiro. Meu pai usava uma série de conhecimentos de trigonometria, quando ia fazer um telhado, por exemplo, do caimento do telhado, por exemplo, trabalhava com seno, cosseno, tangente, por exemplo, mas não sabia o que era isso. Ele não fez ensino médio, não fez... Ele só estudou até o que a gente chamava antigamente de primário, né? Os anos iniciais do fundamental. Então, muitas vezes, essas soluções práticas não são vidas pela matematização. Então, você tem que conciliar as aplicações reais com os modelos matemáticos que você está trabalhando, né? Foi o caso que os alunos viveram aqui, né? E eles discutiram sobre o método utilizado, observaram que, no seu contexto, o método deveria ser adaptado ou não poderia ser utilizado. Isso desafia a lógica, a ideologia da certeza. Então, a matemática, ela é certa, ela é precisa, ela é dogmática. É claro que quem pensa mais profundamente em matemática não pensa assim. Você não pensa numa lógica mecanicista, numa lógica... Você pensa em lógicas fusas, você pensa em outras lógicas, você não pensa numa matemática tão limitada. Mas é claro que, em alguma medida, a matemática é bastante determinista. Então, os alunos visualizaram que o método poderia ser falho para sua pesquisa, o que questiona a possibilidade de um método infalível. Então, todos os métodos são falíveis, já mediante confronto com a realidade. Perceberam que a estatística não pode ser tomada como um conhecimento pronto e acabado, mas ela é um conhecimento dinâmico que está sempre em construção, desencadeando descobertas particulares e novos saberes. Então, é importante quando o aluno faz pesquisa,
mesmo que outros pesquisadores já tenham chegado àquelas mesmas conclusões, para aquele aluno aquilo é novo, para aquele aluno é uma descoberta. E muitas vezes a discussão é tão particular que ninguém nunca chegou àquela conclusão, que ninguém viveu aquela realidade. Então, é uma descoberta de fato, em qualquer nível, né? E aí o Dilson conclui que a disciplina Estatística 2 que ele ministrou nesse curso utilizou-se de experiências, interesses e objetivos dos estudantes, contribuindo para além daquilo que se previa aprender, além do currículo, além dos objetivos da ementa do curso, aplicando fórmulas prontas e acabadas, mas conjecturando hipóteses na busca de soluções de interpretações. O segundo exemplo eu vou deixar para o final. Eu ia apresentar aqui algumas imagens do trabalho da Petrina Avelar, mas no final eu vou pedir para o Cleiton nos ajudar, ele vai apresentar o vídeo que relata um trabalho de modelagem com alunos de 6º ano de uma escola de Belo Horizonte, a Escola Municipal Benevina Augusta, um trabalho que a Petrina Avelar, assim como eu, ela fez com o aluno em sala de aula. Depois ela fez um vídeo, esse vídeo foi inscrito num concurso, terceiro Festival de Vídeos de Educação Matemática promovido pela Federal do Espírito Santo, foi o ganhador desse prêmio. Então, no final da apresentação, o Cleiton vai passar para a gente, tá? Então não vou apresentar. Eu trouxe aqui algumas imagens, alguns trechos do artigo que ela fez. Ela vai ter um artigo publicado nas próximas semanas da Bolema. E ela tem também um e-book, depois, se vocês quiserem, entrem em contato, a gente passa. Esse vai ser o vídeo, e aqui umas imagens que o Cleiton vai passar no final. Então, para finalizar a minha parte aqui, eu vou falar um pouquinho de probabilidade. Então, eu vou falar rapidamente de 2 trabalhos que foram realizados separadamente por mim e pelo Danilo. Danilo Sainz Corrêa da Silva, foi orientando da Cileda. Ele trabalhou com modelagem por meio de projetos em probabilidade. Então, os alunos participaram do lançamento de dados em pequena quantidade. Os dados, alguns eram dados, entre aspas, honestos, e outros eram dados viciados. Quem viciou os dados foi o próprio Danilo, intencionalmente. Ele colocou os dados no forno, como os dados plásticos tinham uma camada externa com pontos de fusão diferente, eles começaram a derreter. Primeiro, na área interna, região interna, como, por exemplo, uma bolinha de queijo. E aí, o acúmulo de plástico na parte baixa do dado fez com que o centro de gravidade fosse deslocado, e quando o aluno arremessava o dado, a tendência para cair alguns números era maior do que de outros. Então, o Danilo pegou dados coloridos, de cores diferentes, e aí pediu para os alunos, em grupos diferentes, fizessem experimentos com os dados. Depois deles fazerem lá 50 lançamentos, 100, eles viram algumas distorções de alguns grupos para outros. O Danilo explicou a importância de repetir muitas vezes, né? E aí, os alunos foram para uma simulação no computador, no Excel, e foram chegando resultados muito parecidos, menos um grupo, o grupo que estava com os dados pretos. E os dados pretos eram aqueles dados que foram viciados. E aí os alunos começaram a questionar o que são dados viciados, o que aquilo estava acontecendo. Aí o Danilo abriu o jogo, conversou com os alunos a respeito disso. Os alunos se levantaram a hipótese que os dados estivessem imantados. A princípio, eles questionaram a validade da própria probabilidade, né? Do modelo clássico de probabilidade. Então, só reforçar aqui que a abordagem frequentista, aquela que propõe que o aluno trabalhe com experimento, que ele faça simulações, que ele trabalhe isso em sala de aula, que ele planeje, realize e divulgue os resultados de experimento em probabilidade, é prescrito, está na BNCC. Não estava quando o Danilo começou o projeto dele, né? Mas já é uma coisa que tem sido divulgada por vários pesquisadores, dentre eles a minha orientadora de doutorado, a Celeda Coutinho. Aqui o Danilo teoriza um pouquinho essa questão, e eu fiz um trabalho similar a esse, também tomando... Eu não viciei os dados, só que trabalhei com dados de formatos diferentes, dados dodecaédricos, hexaédricos, octaédricos, e eu fiz um experimento que eu vi em uma oficina da pesquisadora argentina Daniela Parada. Ela propôs, e eu reproduzi esse experimento com meus alunos, que trabalhássemos com globos infláveis. Os alunos lançavam o globo para cima, um aluno lançava, o outro capturava o globo no ar,
com os olhos fechados, ou sem olhar naquela direção. Colocava o dedo em uma parte do globo, a parte que ele colocava, uma terceira pessoa registrava se foi na água ou se foi em terra imersa, e a partir daí eles foram verificando quantas vezes o dedo do aluno recaía sobre águas, oceanos, mares, né? Lagos, grandes lagos, ou sobre terras imersas, continentes, ilhas. E aí os alunos foram se aproximando daquela proporção, que alguns livros aparecem como 3/4 de água para 1/4 de terra imersa, em outros livros fala-se 2/3 de água para 1/3 de terra imersa. Na verdade, não é nenhum nem outro, tem um valor entre eles, aproximadamente 70% de água na superfície da Terra para 30% terra imersa. Depois desse experimento, e os alunos trabalharam com 50 lançamentos, eles foram alternando. Então, o aluno que lançava, o aluno que registrava, o aluno que botava o dedo no globo, eles foram mudando de posições. Eu peguei o dado de vários grupos, eu tinha acho que 4 segundos anos, eu peguei todas as turmas, compilei e mostrei para os alunos que tendia um certo valor, e tendia o que estava no livro didático, né? Depois nós trabalhamos com dados, com lançamentos e uma série de problemas probabilísticos. Os alunos trabalharam com simulações e, por fim, resolução de problemas. Os problemas que eu propus para eles tinham a ver com a morfologia dos artrópodes. Então, era uma situação onde um animalzinho tinha uma pata esmagada por um galho de uma árvore, só que podia ser a pata do inseto, que tem 6 patas, do aracnídeo, que tem 8 patas, de um crustáceo, que tem pelo menos 10, de um miriápode, e aí mudava o problema de acordo com o bichinho que os alunos pegavam. Então, num saquinho eles tinham vários bichinhos em resina, bichinhos de verdade, mas estavam em resina, e eles chegavam em soluções diferentes, e depois confrontavam as respostas deles mediante a situação peculiar de cada grupo, né? Aqui estão meus protocolos de pesquisa, as questões que eu encaminhei para eles. E no final disso tudo, os alunos elaboraram problemas. Eu levei para a sala de aula uma série de livros sobre curiosidades, que nem o Guia dos Curiosos, o Guinness Book, o livro Você é Curioso, e os alunos também trouxeram uma série de livros que eles tinham em casa, que eles gostavam. Nós trocamos os livros, então um aluno fez pesquisa sobre, formulou problemas sobre guerras, outro aluno sobre saúde, outro aluno sobre astronomia, por exemplo. E aí eles os problemas que eles formulavam eram, a gente omitia a identificação, eles eram trocados entre alunos de salas diferentes, e a gente comparava no final as soluções de alunos diferentes para aqueles problemas com o que os alunos que criaram o problema esperavam. Quem já viu o trabalho do Malaspina, do Eurico Malaspina, sabe, o outro trabalho também é relevante, que eu não vou mencionar aqui agora, a importância do aluno elaborar problema, criar problema também. Isso também é prescrito da BNCC. Bom, antes dos agradecimentos, aqui aparecem os agradecimentos, mas antes de eu realmente agradecer, eu vou pedir para o Cleiton a gentileza de passar para nós o vídeo do trabalho que a Petrina fez com os alunos em Minas Gerais. Ok, então vamos ver essa experiência que o Cássio está nos contando do vídeo. Eu vou passar para vocês. Cinco milhões 330 mil metros cúbicos. Em 57 hectares. Não são apenas números sem contexto. Você sabe quanto vale isso? Isso valeu muitas vidas. Muita destruição. E muitas histórias. Foi uma tragédia! Somos mineiros das Minas Gerais e não podemos nos calar diante de tanta tragédia. Diante do histórico de rupturas de barragem de mineradoras, levamos o tema para as aulas de matemática. Conversamos, pesquisamos e chegamos à conclusão que gostaríamos de saber como seria possível recuperar um meio ambiente devastado por aquele terrível mar de lamas. Ao final de toda a conversa, decidimos que o nosso objetivo era responder quanto de rejeito
proveniente da ruptura de barragem do Córrego do Feijão, na cidade de Brumadinho, deverá ser retirado para iniciar um projeto de recuperação ambiental. Para escolher a área a ser estudada, procuramos imagens de satélite. Nem todas registravam a tragédia. Escolhemos a imagem que mostrava a lama e tomamos o trecho mais próximo à barragem. Decidimos construir uma maquete para melhor modelar o relevo. Para isso, precisamos de mapas topográficos. Utilizamos curvas de níveis com espaçamento de 10 em 10 metros. Recortamos o molde em papel e depois transferimos para o isopor. Como cada placa de isopor tem meio centímetro e cada placa representa uma cota da curva de nível, então a escala de trabalho foi que cada 1 centímetro na maquete correspondia a 20 metros na realidade. Por meio de um programa online de imagens de satélites, verificamos que a lama atingiu a cota 790. Construímos 2 maquetes, uma com foco na altimetria e a outra no relevo e vegetação. Nesta, fizemos a simulação da tragédia da lama. Com o mapa topográfico, conseguimos fazer o molde da cota 790, ou seja, ao calcular essa área, estávamos determinando uma parte da área devastada. E agora? Temos o molde da área, mas só sabemos calcular a área de quadrados. Como calcular essa área esquisita? A professora disse que era para a gente escolher um tamanho de quadrado que cada grupo quisesse. Então começamos a preencher o molde da lama. Quando não coubesse mais, era para fazer outros quadrados, com a medida do lado sendo metade da medida do lado do quadrado anterior. E quando não coubesse mais, era novamente para fazer novos quadrados, com o lado medindo metade da medida do lado do quadrado anterior. E assim, cada grupo escolheu a medida inicial e foi fazendo quadrados, cada vez menores, até preenchermos toda a área do molde. Fizemos uma tabela para ajudar a calcular a área total. Depois de preenchida a tabela, chegamos à conclusão de que a área que estamos estudando tem 570 mil metros quadrados. Aprendemos que existe uma unidade de medida chamada hectare. Cada hectare corresponde a 10 mil metros quadrados. Então, o nosso trabalho estava sendo realizado em cima de uma área de aproximadamente 57 hectares. E aí, gente, ainda não temos nossa questão respondida. Precisamos calcular o tanto de lama que a gente tem que tirar de lá. Aprendemos que calcular a quantidade de lama é o mesmo que calcular o seu volume. Mas como fazer isso? Nós supomos que um sólido formado pela lama fosse igual a uma placa de isopor na maquete. A gente calculou a área da base e multiplicou pela altura desejada. Isso foi uma matéria que não tem no nosso livro. Tinha umas continhas com letra, tipo base vezes altura. Nós aprendemos a calcular áreas de retângulo, triângulos e trapézios. Subdividimos a região desejada em polígonos, que a gente sabia calcular sua área. Nessa região verde mais escura passa um rio. Aqui é a cota 770. A área dessa cota deu 94.760 metros quadrados. Calculamos o volume considerando uma altura de 11 metros, sendo 1 metro de profundidade do rio e 10 metros até a próxima cota. Nesse próximo tom de verde é a cota 780. Essa área deu 428.672 metros quadrados. Para calcular o seu volume, pegamos o valor da área e multiplicamos por 10 metros de altura, quando chega na cota 790, que é o nível que a lama atingiu nessa região. Após calcularmos as áreas das cotas 770 e 780, estimamos o volume total, que deu aproximadamente 5.330.000 metros cúbicos. Com os dados do nosso trabalho, esperamos ajudar os moradores de Brumadinho. Mas como? Reivindicar das autoridades estratégias para uma recuperação ambiental. Para ter uma recuperação ambiental, precisamos de retirar a lama de lá. Por exemplo, colocar uma pilha de rejeito. Para estimar o custo para retirar essa lama, fizemos assim. Supomos que conseguimos um local para armazenar a pilha de rejeito, situado aproximadamente a 10 km de distância. Orçamos uma empresa de transporte e ela cobra R$ 3,00 por tonelada por quilômetro percorrido pelo caminhão. Os caminhões utilizados transportam 30 toneladas. Esse valor chegou a quase R$1 bilhão. Será que as autoridades vão fazer isso?
Agora sim, eu agradeço ao Cleiton pelo convite a participar desse workshop de verão aqui na UNB, né? Eu tive a oportunidade de participar anteriormente aqui de uma apresentação no GIEM, eu fui convidado pela Márcia Leal, então é bom estar contribuindo aqui com um trabalho da UNB e fico aqui aberto a dúvidas, questionamentos, a comentários de todos. Bom, então se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Bom, mas antes até de fazer a pergunta, eu primeiro queria fazer um comentário, né? Agradecendo ao Cássio pela gentileza de vir aqui conversar conosco, mas em especial, né, além disso, mas falando da própria apresentação, pela abordagem que trouxe, né? Hoje a gente assiste no meio acadêmico, talvez eu possa até estar equivocado, mas as pessoas defendendo muito seus nichos de pesquisa, né? Então, o pessoal que fala de pensamento algébrico não fala de outras coisas. Quem fala de geometria não fala de outras coisas. Quem fala de resolução de problemas, às vezes o enfoque fica muito restrito só na resolução de problemas. O pessoal da história é da mesma maneira. E eu gostei muito da apresentação, porque o Cássio ele traz o pensamento estatístico, ele trouxe né, o pensamento estatístico, a modelagem e projetos de trabalho. E com uma ênfase, né, de que tudo isso se dá de forma integrada em qualquer tema que possa ser trabalhado, né? Eu acho que isso é extremamente relevante, especialmente para quem está nas salas de aula, que muitas vezes fica perdido, né? Que abordagem eu uso, né? E esse conjunto de informações que foram apresentadas mostram que é possível conectar diferentes abordagens de maneira a favorecer os estudantes, o desenvolvimento da sua motivação, né, o sentimento de pertencimento ao espaço da sala de aula e do desejo de aprender e de interagir com os objetos objetos do conhecimento que estão ali sendo tratados, e que não é necessário ficar apenas numa perspectiva, né? Dá para integrar, e essa integração é que promove, de fato, esse interesse pelos processos de aprendizagem. Então, acho que isso foi muito rico da aprendizagem, da apresentação, esses elementos todos aqui organizados, né, e mostrando que funcionam muito bem juntos, né? Então, bom, feito esse comentário, eu deixaria alguém que deseje fazer alguma pergunta, também algum comentário. Como nós não somos muito, poderia usar o próprio microfone, né? Não seria necessário registrar no chat. É só sinalizar o desejo de fazer uma intervenção. Alguma questão? Dando uma olhada agora no chat, que até esse momento não estava lendo. O chat não foram colocadas questões, né? Apenas muitos elogios, né? Que reforça a qualidade da apresentação e de todas as contribuições que foram trazidas, né? Eu não destaquei, mas era outro elemento que eu iria destacar da apresentação, a quantidade de fontes para quem deseja conhecer mais, tanto sobre pensamento estatístico, sobre modelagem, como projetos, né? Então, uma apresentação extremamente rica do ponto de vista do embasamento teórico que sustenta esses trabalhos práticos que também foram apresentados, né? Acho que para aqueles que desejarem conhecer um pouco mais, tem aí uma grande quantidade de materiais de consulta. Volto a dizer que todo esse material, tirando, acho que os 3 livros aí que tem valor, não, tirando alguns livros que têm valor comercial que não podem ser divulgados assim, eu tenho todos eles. Inclusive, quando eu falei ali do site da Caio Bataneiro, tem uma publicação nossa do grupo de GT12, grupo de Educação e Estatística, que foi resultado de um seminário que aconteceu em 2020, ano passado, com mais de 30 pesquisadores brasileiros antes da pandemia. A gente ia para Granada, para a Universidade de Granada, fazer esse trabalho com eles, essa é uma visita técnica, né? A pandemia veio, atropelou o processo, né? Então foi virtual, e o livro está lá na íntegra para ser baixado. Esse livro que eu comentei ali de letramento estatístico, ele também foi publicado agora, publicado em 2021. Então, todos esses artigos, todo esse material, está aí. Desse último trabalho de modelagem que a Petrina Velar, ela da Universidade Estadual de Minas Gerais, fez,
Ela tem um capítulo de livro, mas eu não posso passar, e ela tem um artigo que vai ser publicado agora, né? De uma revista de alto nível, que é a Bolema, todo mundo conhece, né? E aí, a partir daí, sim, eu posso mandar para vocês, né? Mas eu tenho... o trabalho que ela fez foi apresentado em vários sites, vários jornais, então tem um amplo registro disso. O Marcelo Borba já usou esse exemplo em apresentações dele também, que é um exemplo bem rico, né? Eu acho que também está bem registrado. Márcia, pode formular a sua questão? Obrigada, professor Cleiton. Obrigada, professor Cleiton. Não sei se eu fechei novamente o microfone. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, né, e agradecer ao professor Cássio por mais uma vez estar conosco e mostrar aí, né, a dimensão dos seus estudos, das suas pesquisas, que eu tenho acompanhado em outros momentos, né? E aqui eu gostaria, não é nenhuma pergunta, né? Devido à bela explanação do professor Cássio, pensando, né, nos processos de formações que nós envolvemos os estudantes, né, tanto das licenciaturas como na educação básica, que dicas você poderia, né, nos dar em relação a como envolver os nossos estudantes nesses projetos, né, projetos de ensino. É claro que muitas das vezes a gente fica esperando que a gente possa ofertar um projeto de extensão ou um projeto de pesquisa, mas não tendo essas condições, né, pensando no contexto da educação básica, por exemplo, que dicas você daria para que os nossos professores, né, nós professores, pudéssemos trabalhar com projetos, né, que estimulem aí a educação estatística nos nossos estudantes? É isso. Eu acho sempre importante o aluno sair da escola, sempre que possível. Agora, em tempos de pandemia, isso fica um pouco limitado, né? Eu já fiz trabalho de mapeamento socioambiental em Diadema, quando eu trabalhei lá, e os alunos de EJA registrando problemas de segurança, uma rua que não tinha iluminação adequada, depois procurando vereador para resolver aquele problema, um terreno baldio que tinha proliferação de doenças, de baratas, ratos, pernilongos, foco de dengue. Então, o aluno buscar alguma coisa que é importante para a vida dele, né? Geralmente, a gente deixa os temas a escolha do aluno. Agora, com o projeto, com o Leme, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, nós trabalhamos com projetos que os alunos apresentaram temas bem diferentes, como, por exemplo, games antigos. Então, foi até engraçado, porque como eu sou bem velhinho já, os alunos falavam de videogame, então, existia um videogame antigamente chamado Super Nintendo. Eu falei, conheço bem, joguei muito, né? Então, eles falavam do que eles liam sobre aqueles games, eu falava do que eu vivi, porque eu passei por toda essa trajetória, desde o Odyssey, Atari até hoje, né? Até hoje eu tenho o PlayStation 5. O outro grupo escolheu o tema animais extintos. Então, os temas que eles trouxeram, realmente, isso também acontece com modelagem, é preocupante. No curso o exemplo que o Dilson trouxe ali dos alunos de engenharia ambiental, os temas eram muito afins, porque eles estavam naquela disciplina. Esses temas afins podem surgir de modo natural, eles podem surgir meio que de modo mais diretivo, com o professor sugerindo uma macro temática, né? Com os meus alunos do ensino médio, eu propus que eles investigassem o que muda na vida deles na pós-pandemia. A gente está vivendo a pandemia, mas supondo que a pandemia, a gente controle a Covid de forma definitiva, e que como é que seria o trabalho, por exemplo, com essa experiência de home office, quem que volta realmente a trabalhar de modo presencial, no ensino, com essa presença cada vez mais massiva do ensino híbrido, nos esportes, na sexualidade, no contato familiar, em uma série de áreas, e aí cada aluno pegou o seu tema de interesse maior. Então, teve aluno que foi discutir como é que ele tinha improvisado na casa dele, uma academia de musculação com
com areia, com água, com pesos, que nem muitas vezes os presos fazem na cadeia, quando não tem recursos, ou em casas-abrigo, instituições assim, né? Outro grupo já pegou um tema ligado à depressão, à perda do sono. A gente tende, na pandemia, pelo menos que eu vejo com os colegas também, a dormir bem mais tarde, né? E acordar também mais tarde, essa mudança no nosso relógio biológico, né? E uma série de coisas assim que, já que você trabalha de modo remoto, você controla o seu tempo, né? Então, eu acho que essa escolha do tema é fundamental. A segunda coisa, professor, é trabalhar com parceiros. Primeiro, ele não vai ter pernas para cumprir isso. E é uma coisa curiosa, quando eu fiz meu trabalho de doutorado, eu convidei, no ensino médio, nós tínhamos 12 disciplinas. Depois foi para 15, agora com o novo ensino médio vai aumentar muito mais, né? Depende a escolha do aluno, né? Mas os 12 professores participaram da minha pesquisa, todo mundo colaborou. Então, o aluno vai fazer um trabalho sobre saúde, o professor de biologia ajudava, o aluno foi fazer um trabalho sobre esportes, o professor de educação física colaborou. Então, nós tínhamos parceiros na própria escola, nós tivemos o grande apoio da direção e, por fim, nós tivemos também apoio de pessoas de fora da escola. No caso do trabalho de educação física, isso mobilizou a universidade, na qual a professora de educação física fazia a pós-graduação dela. No Leme, nós tivemos o apoio da Fundação Carlos Chagas, do Instituto Itaú Social, que permitiu que nós adquiríssemos livros, material para os alunos, material escolar mesmo, né? E viabilizasse recursos para esses alunos, né? Então, buscar parceiros, estar mais próximo do aluno, conhecer a realidade desse aluno, e é uma coisa que a gente defende muito na educação. Eu venho da escola francesa, da didática francesa, da gente institucionalizar o conhecimento só no final. Então, esperar, como já lá 100 anos atrás já falava o Kilpatrick, o aluno trazer esse conhecimento que ele potencialmente possui. Então, não dar resposta para o aluno, levar mais pergunta. E aproveitar as respostas que o aluno traz para dar dinamismo à aula e levar para outras turmas, e trazer de outras turmas, e levar para fora da escola, trazer dos pais. No ensino remoto, é uma coisa curiosa, é que os alunos tinham aula comigo, algumas vezes, no horário do almoço. A aula começava às 13h. Então, várias vezes o aluno estava numa sala, com o celular, e você via o pai, a mãe almoçando. Eu cumprimentava, começava a conversar, teve pai que participou da aula, mãe que participou, irmão mais velho, irmão mais novo. Então, isso só enriquece a aula. Quanto mais você vai trazendo outras pessoas para o teu projeto, o projeto fica mais rico, e o aluno aprende melhor, e o professor também. Cada ano trabalhando com projetos, eu faço isso há mais de 20 anos, a cada ano foi diferente. A rotina leva à depressão, a rotina leva ao estresse, a esse desprazer, né? A professora fica contando dias na folhinha para as férias, contando dia para a aposentadoria. Quando você se envolve mais com os alunos e faz um trabalho diversificado, você se diverte também, a aula é mais prazerosa para ele e para você, e tua saúde agradece. Bacana, professor. Obrigada. Ótimo. Considerando o nosso horário, né, para a gente poder, antes talvez de encerrar, eu queria convidar aqueles que sentissem à vontade de abrir as suas câmeras para a gente fazer um registro das nossas imagens, das nossas feições, né? Sabermos um pouco mais além dos nomes, todos nós que aqui estamos presentes, né? Eu vou contar até 3, e aí eu vou fazer um registro aqui da nossa imagem. 1, 2, eu vou recontar, só porque vai abrindo, e aí cobre os nomes das pessoas. Vamos lá, 1, 2, 3. Ótimo. Bom, mais uma vez, Cássio Jordão, te agradecemos imensamente pela disponibilidade, por ter vindo aqui de compartilhar conosco os seus conhecimentos, né? Eu agradeço em nome da comissão organizadora do workshop de verão, em nome do Departamento de Matemática, e esperamos poder contar, né, em outras ocasiões, novamente, com a sua presença e com esse compartilhamento de pesquisas e de ideias, né?
Eu lembro que o vídeo vai ficar disponível, imaginamos que na próxima semana, e aí depois poderemos então poder todos tenham acesso, possam rever os assuntos aqui tratados. Desejamos aí uma boa tarde para todo mundo. Lembrando que hoje à tarde temos mais uma atividade da área de educação matemática no workshop e amanhã também temos ainda mais uma sessão temática do workshop. Estão todos convidados a continuarem acompanhando a programação. Obrigado e até mais, pessoal. Muito obrigado, agradeço a você, a várias pessoas conhecidas aqui na sala, a Márcia Leal, a Fátima Kian, vários amigos nossos também. E reforçar o convite, Matemática e Criatividade, hoje à tarde, às 3h10. Imperdível. Obrigado. Abraço, tchau, tchau. Bye, bye.